Sabe aquela música? Tudo o que você sempre quis saber sobre aquela música, mas nunca pôde perguntar, com Marcos Vica. Fala galera, começando mais um podcast Sabe Aquela Música. Hoje nós vamos falar de uma música extremamente fácil e rica de detalhes, e a gente vai falar bastante disso com o Wilson Sideral, que tá aqui, convidado nosso. Poxa, muito obrigado, Vica. Obrigado a todos aqui, amigos da Mix, né, cara? Falar sobre essa música é voltar no tempo e falar de nós mesmos, né, cara? Pois é. Falar da nossa história. Então é muito sério. Essa música é um super hit, né? A gente não tá falando... Não é um sucesso convencional, né? É uma música que tomou o país, né? Naquele momento, enfim, até hoje é cantada por todo mundo. Naquela época eu descobri o significado da palavra crossover que a galera usa no rádio, né? Essa música conseguiu fazer isso. Tocou em todos os... Exatamente, de sair do seu segmento, quer dizer, tocava nas rádios mais de pop, rock, e de repente ela tava tocando em rádio popular também, cara. Foi realmente um mega sucesso, assim. O nosso primeiro, diga-se de passagem, né, assim, quando a gente cantou a música a primeira vez, assim, no violão da sala de casa, a gente sentiu que tinha alguma coisa especial na mão. Mas a gente nem sonhava o tamanho que a coisa ia ser realmente, cara. De mudar as vidas das pessoas, às vezes, definitivamente. Realmente, música, canções assim, elas têm esse poder de transformar uma carreira musical pra sempre. É o que você acabou de falar, a música fez o crossover, né? Porque tem músicas que elas são sucesso dentro de um segmento, por um determinado tipo de público. E tem aquelas que chegam a todos, né? Essa é uma música que chegou até todo mundo. Exatamente. Eu acho que essa presença do violão, que é um instrumento que o brasileiro ama, eu acho que o violão é um instrumento que, não sei, tem uma magia no violão, sabe? Que é aquela coisa que remete a uma coisa intimista. E essa música traz isso. Na letra também fala muito dessa busca pela simplicidade das coisas. Eu acho que as pessoas se identificam com isso. As coisas simples são as coisas mais gostosas, mais aconchegantes. Então a música pegou as pessoas por isso, pela sua simplicidade, por ter, claro, até essa brincadeira, né? O próprio nome Fácil é uma brincadeira com isso, né? Antes mesmo da gente entrar na música, eu queria que você explicasse como é que era, naquele momento, qual era a sua... como era a sua relação? Você não é um integrante do Jota Quest, tem a sua carreira. É verdade. Que é incrível, mas você não é um integrante da banda. Mas como é que era a sua relação com a banda, a ponto de você estar ali, uma composição sua, ela passar a integrar o repertório? Cara, eu morava com meu irmão, né? A gente morava juntos no apartamento. A gente tinha chegado em Belo Horizonte. A gente é do sul de Minas Gerais. E mudamos para BH para tentar a carreira artística, assim, algo que fosse melhor do que morar numa cidade pequena do interior, onde as oportunidades eram pequenas. A gente já tinha feito muita coisa no interior, inspirados pelos nossos ídolos do rock brasileiro, do rock nacional, né? A gente ouvia Legião Urbana, a gente ouvia Barão Vermelho, Cazuza, Engenheiros, essa moçada, os nossos ídolos, Lulu Santos e toda essa geração. E fomos para BH, porque era a cidade que a gente tinha... era a capital do nosso estado, tinha alguns parentes. Chegamos lá, uma mão na frente e outra atrás, bicho, pra tentar a carreira artística. E começamos, inclusive, o Rogério, foi uns meses antes, começou a trabalhar como mídia de uma empresa e tal. Ele tinha formado em ciência da computação e eu não, eu tinha feito vestibular para abrir direito e tinha passado, mas não quis cursar. Eu falei, pai, eu quero tocar, quero ser músico, quero viver de música. E aí a gente morou junto, cara, mas naquela relação, bicho. Me lembro direitinho, esse apartamento, é um apartamento ali, primeiro que a gente morou, e a gente comendo pão com mortadela, bicho, mesmo assim. Com maionese e Fanta uva. Nossa, só de lembrar deu uma azia, né? Só de lembrar. E a gente morava junto, cara, mas foi uma época muito criativa. Ambos. Eu cheguei em BH pra tocar numa banda, eu participava de uma banda nessa época, uma banda de reggae chamada Omeriá, uma banda percussora ali que começou junto com aquele movimento do skunk, dessa nova geração do Pato Fu, que foi esse pop rock de Minas Gerais que, anos depois tomou de assalto, né, o país, as FMs, então com bandas como Skank, Jota, Pato Fu e toda essa geração. E a gente morava junto nesse perrengue, fazendo às vezes música ao vivo e a gente se ajudando.
E eu escrevia muito. Naquela época eu escrevia muito, mas compulsivamente até, assim. Escrevia sempre. E como o Rogério trabalhava, como eu disse, ele chegava às vezes à noite e encontrava os meus rascunhos pela casa. Alguns ele achava legal, algumas coisas ele levava pra banda, outras nem tanto e tal. E a gente naquele clima ali, morando juntos. Um certo dia, numa dessas tardes em que ele foi trabalhar, eu fiquei lá mais uma vez fazendo uma música. E não sei de onde caiu esse raio, brother. Pra ser bem sincero, vou contar umas coisas aqui que talvez sejam inéditas, que eu nunca tinha tido a oportunidade de falar em outras entrevistas. Vamos lá. Você sabe que o Jota tem uma relação com a coisa da black music muito forte. Sim. Inclusive o Fácil foi na contramão disso, foi a primeira canção da banda. Até então, o primeiro disco era todo flertando, funkeado, com soul, com a black music, com a música negra. O Fácil foi a primeira canção e não à toa levou fez o crossover. Sim. Porque já tinha a galera da Black que já gostava da banda. E depois essa canção, até tem uma galera que torce o nariz, porque, eu gosto do Jota Quest da essência e tal, que é mais Black. De posição, de percepção e tudo. Mudou as vidas de todos nós, né? Da banda, de mim também, como compositor, como autor. E aí depois eu chego lá no final. Mas por que eu falei isso? Porque tem uma música do Jamiroquai, cara, e o Jota flertava muito com o Jamiroquai, tinha essa coisa. E que talvez tenha sido o primeiro rainho, assim. Um dia eu lembrei daquela música. Everything is good and brown. Sabe essa música? Sei. Space Cowboy. Space Cowboy. Space Cowboy. Então, everything is good. Tudo é bom, não é isso? And brown, só claro, não tinha. E, cara, esse foi o gatilho da primeiro verso. Porque eu tinha mania na época de escrever em papel ainda. Quer dizer, hoje em dia a gente escreve no celular, né? Na época era no papel ainda. E às vezes eu ficava buscando assim, do que eu vou falar na próxima música? Algumas músicas você já tem um tema, você já vem com um tema. Eu vou falar daquela situação que eu vivi, ou daquela história. E algumas as próprias palavras vão te levando, cara. Você simplesmente é um desabafo. Costumo dizer que às vezes, como compositor, tem dias até que a gente é meio um lance meio psicografado, cara. A gente recebe os negócios. Juro por Deus. Tem uns dias que a gente não sabe, porque tem aquelas que você se organiza. Olha, eu vou falar dessa história. Eu quero falar de uma história específica. Essa música, ela começou dessa primeira frase, cara, que veio um pouco inspirada nessa frase do Jamiroquai. Não sei porquê, eu ouvi essa música talvez um dia antes, os meninos tocando. Eu sou péssimo de inglês, inclusive. Mas eu fiquei com aquilo, everything is good and aí eu escrevi, tudo é tão bom e azul. E aí, enfim, aí veio esse primeiro verso e eu falei, caramba, tem uma coisa aqui de simplicidade, né? Quer dizer, a música já começa celebrando essas coisas boas da vida, né? De estar num clima bom, de você estar num dia legal, de você ter um dia feliz, que depois veio culminar com o pré-refrão, que eu acho que é o grande gancho dessa música, mais do que o próprio refrão. É o pré-refrão, né? O B que a gente chama, que é um dia feliz, às vezes é muito raro. Então eu começo primeiro falando dessas sensações. Quais são as coisas assim que nos trazem tanto bem-estar, né? Cara, um céu azul, né? A calma, a paz, e calmo como sempre. E aí foi vindo os olhos, eu lembrei das imagens. Às vezes a gente escreve música, a gente pensa em imagens, coisas que você tenta traduzir em palavras, mas que são imagens. Tem músicas que você ouve, que você de repente, você já começa a ver o clipe assim na sua cabeça, você já pensa nas imagens, você cria na sua mente uma imagem e tenta traduzir. Os olhos piscaram, de repente eu tava flertando ali com a coisa do sonho, que às vezes um piscar de olhos, cara, acontece tanta coisa na tua mente, o pensamento nosso, ele é veloz, mais veloz do que a luz, cara. Muito mais. Bicho, num piscar de olhos, acontece tanta coisa na nossa cabeça, né? E seguir em frente falando disso. As coisas são assim quando você tá amando. Claro, tava apaixonadão na época também, né? Tinha a namorada. Isso você tava pensando na letra ou você já ia desenhando os acordes? Não, eu tava só escrevendo. Não tinha os acordes ainda. Os acordes vieram posterior, nem no caso dessa. Inclusive, isso é um lance legal. Eu, ao contrário da grande maioria, prefiro começar pela letra. Eu acho que quando você escreve uma letra, mesmo que ela parta de ideias abstratas, como é o caso dessa, de que começou de uma frase e de repente essa frase foi trazendo a outra, que foi puxando a outra, até eu achar o enredo final, que é ali do pré-refrão e o refrão, eu prefiro começar pela letra, porque eu acho que você consegue tentar criar 2, 3, 4 levadas interessantes para uma boa letra,
mas você não consegue, é muito difícil você conseguir fazer 4 letras boas para uma mesma melodia. Entendi. E muitos dos grupos, inclusive o J é assim, eles trabalham muito como vieram da escola do groove, eles começam pela música. Faz uma levada, faz um riff, cria um negócio de uau, 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 um lá, 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 quase sempre vem um pouco da língua inglesa, porque a língua inglesa é uma língua que para esse estilo pop. Para isso, o rock veio dali, o blues veio dali, o funk. Então, a língua inglesa quase sempre é um ponto de partida para quem tá começa nos nananá, qualquer coisa. Mas eu juro que eu prefiro começar por uma letra. Se você tem uma boa letra, ela te leva. Ela te leva pelos acordes que ela já nasceu. Então eu comecei pela letra e fui descendo. Um sonho, as coisas são assim. Quando você está amando, eu tinha uma namorada e ela trabalhava, era o contrário, ela trabalhava muito e eu ficava o dia inteiro tocando violão e fazendo música e ficava morrendo de saudade, né? Ficava, pô, que hora que ela vai chegar, hein? Depois do trabalho, lá pelas 8 horas ela tá chegando e ela tinha carro e eu não. Né? As coisas, quando se está amando, as bocas não se deixam em um segundo, não tem fim, quer dizer, pensando na saudade mesmo. Tanto é que da segunda vez, quando o A repete, aí fala, se eu vejo o teu carro, eu ficava olhando pela janela, esperando o carro chegar, né? E às vezes eu sabia de cor o carro dela, eu olhava pela janela, ela chegando. Então tem essas imagens, né? A música não tem uma historinha assim muito perfeita, até porque eu acho que a historinha perfeita ela é meio sem graça. Então são frases soltas, em voltas de um mesmo tema que vão desaguar no final. Sabe que você está contando tudo isso, tem tô aqui te ouvindo. Eu acho que eu nunca deschavei tanto essa letra como hoje, assim. Então, mas olha que coisa louca, eu tô te ouvindo e tô lembrando, um dos artistas que eu mais gosto na história da música é o Bruce Springsteen. Sim. Acho um gênio de tudo. Não, claro. Gênio de tudo, de canção, de total letra, enfim, o cara é um cara complexo, um cara meio perturbado em algumas letras, enfim. Aliás, a poesia inglesa, ela é meio... conta histórias maravilhosas. Eles usam umas palavras bem difíceis também. No Brasil, se você... Inclusive, tem uma curiosidade nessa música. Quem que imaginar alguma música ter a palavra extremamente, brother? Não. Vamos combinar que extremamente é uma palavra que a gente evita até de falar, né? E virou uma música. Não só isso, pateticamente. Pateticamente, exatamente. Né? Aí virou até um jeito nosso de ser. Pois é. E o Bruce, eu lembro de uma entrevista dele, falando sobre as composições, e ele falou o seguinte, que algumas músicas, as mais pop que ele fez, às vezes você simplesmente faz a música, você não pensa muito. Você joga com palavras mesmo. Exatamente. E umas palavras vão puxando outras. E são as músicas que você usa que no show você solta o violão, você mexe os braços e você rege a plateia. E a música, são músicas que são feitas para este momento mesmo do show. Então, entendi. A música pop, são músicas que me libertam das minhas neuras, das minhas aflições, certo? Porque das próprias são simplesmente feitas para isso. Então, as músicas pop que ele tem no repertório, ele fala isso. Então, cara, a criação ela vai acontecendo exatamente do jeito que você falou. Exatamente, Vika, mas eu juro que eu não tinha a menor pretensão do que quer dizer, eu não tinha a menor pretensão, não. Eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo naquele momento. Tava escrevendo mais uma. O bicho, assim como esse rascunho escrito em papel, tinha mais umas 20 ali, em cima da cama, jogadas. Eu ficava no quarto lá, era um apartamento de 3 quartos, eu ficava num quarto só pra mim, outro quando nossos pais vinham e tal. Essa letra era mais uma delas, eu não tinha a menor noção do que ia acontecer com isso. Eu tava escrevendo e segui. E aí, seguindo, tentando encontrar, porque às vezes até eu hoje, cara, por que essa música bateu tanto nas pessoas assim? Se nem eu acho assim um negócio tocar. A música é simples pra caramba. Nem eu acho. Eu já fiz canções mais sofisticadas e pra mim, na minha visão, até muito mais interessantes, poeticamente e tudo mais. E fico, mas por que será que bateu tanto, né? Essa junção da letra com a melodia na cabeça das pessoas. Segui falando, a única coisa que eu tava buscando naquele momento era esse desabafo, falar das coisas simples e encontrar na simplicidade algo que seja comum, de um bem comum. E seguir ali, né? As coisas são assim quando se está amando. As bocas não se deixam e um segundo como esse não tem fim. E aí no show, às vezes eu até canto. Um segundo como esse não tem fim mesmo, porque essa coisa do momento, né? O momento é muito importante na vida das pessoas. Hoje em dia, então, que a gente vive essa vida meio virtual, o encontro, cara, o toque é tão importante que a gente perdeu um pouco o beijo, o toque,
saca? O encostar. E naquele momento, um segundo vira uma eternidade mesmo. Então esse um segundo não tem fim. Quando você ganha esse beijo, parece que congela o tempo, né? Sim. Quando você beija a pessoa que você ama, não interessa se esse beijo durou um segundo ou mais disso, mas é realmente uma eternidade. Então, vim, e aí isso me puxou, aí esse foi o gancho final pra vir pro Dia Feliz. Porque eu tava naquela espera, né? Será que ela vem hoje? Será que ela vem? Então, um dia feliz é muito raro, porque tinha dia